Bom dia. Bom dia, filho. Bom dia, pai. Quando você não comprou, pai? Eu peguei o hora, filho. Bom, vamos lá? Começando a proposta para hoje, pessoal, é a gente começar o módulo 3, é o começo da apostila volume 2, que ficou para trás lá no postilão ficou, acabou lá. A gente continua por aqui, tá? Então a gente muda de continente, agora a gente fala do continente africano. A gente começa a apresentação do continente africano, começa a conhecer um pouquinho mais sobre o continente africano, tá? A gente já pode começar. Deixa eu ver em quantos nós estamos. Estamos em bastante. Já dá para a gente começar assim. Estamos em 15. Já tem 3 minutinhos. Bora começar. Eu passei semanas no labirinto. Cadê o Chris? Ele foi buscar, cadê ele? Bora lá. Aspectos físicos e econômicos do continente africano, tá? Apresentação inicial do continente africano. A gente vai começar aqui falando de algumas coisas. Começando que é um continente extremamente antigo, né? Quando vocês percebem a história do continente africano, algumas coisas têm início por ali. São atribuídos aos africanos, ao continente africano, o início da formação da sociedade atual, não necessariamente culturalmente. A gente está falando aqui agora de uma situação em que surge o Homo sapiens. A formação, berço da humanidade, é o primeiro ser humano. Algumas teorias bem aceitas cientificamente hoje comprovam e tentam mostrar que o primeiro habitante da nossa espécie aconteceu e se formou no continente africano. Outras coisas que ele chama aqui de revolução humana, de mudar a hábito e cultura do ser humano, também teriam começado no continente africano, né? Como o controle do fogo, saber fazer o fogo, desenvolver o fogo, ao invés de apenas conservar ele aceso depois de um incidente, depois de um raio, alguma coisa, teria começado também por lá. O início da agricultura e domesticação de animais. Então, se vocês pegarem só por aqui, controle do fogo, desenvolvimento inicial da agricultura e domesticação dos animais, começar a criar animais, nós já estamos falando, de fato, de grandes revoluções dentro do continente africano. Tudo começando no continente africano, né? Ele fala aqui que a história do homem começa a ser contada pela África. Algumas imagens para a gente pensar um pouco nessa antiguidade do continente africano mostram aqui, ó, instrumentos rudimentares,
como situações, ó, pontas de flecha, tacapes, algo parecido com facas cortantes, provavelmente feitos com osso ou com pedra. Primeiros instrumentos, ó, tanto para caçar e abater animais, quanto para a agricultura, vão ser vistos, ou vai poder ser visto dentro do continente africano. Aí aqui eu consigo comprovar que eu tinha sociedades que conseguiam desenvolver várias coisas por lá. Coisas que aconteceram por aqui, tem também por lá, ó, pintura rupestre, que mostram esse cotidiano, aqui muito provavelmente um búfalo, um bisão sendo representado. Aqui na América também nós temos vários casos assim, várias situações desse formato. Sociedades que foram muito mais complexas que essas iniciais, né? Aqui eu estou falando de sociedades ainda bastante rudimentares, início do desenvolvimento de algumas ferramentas. Aqui eu estou falando de pintura rupestre, e aí eu venho com uma sociedade assim, um império gigantesco, uma civilização gigantesca com costumes próprios, com toda uma organização, e aí chama atenção as construções, né, que os egípcios conseguiram fazer. Então, nas margens do principal rio africano, que é o Rio Nilo, surgiu uma sociedade gigantesca, bastante representada, a gente conhece bastante, muita coisa no cinema, né, dos egípcios, dos impérios que surgiram, de alguns grandes imperadores do Egito Antigo, e construções monumentais, como as pirâmides, que estão até hoje em pé e podem ser vistas, algumas delas, né? 3 famosas, e as esfinges, muros gigantescos e todas as teorias de como teria sido construído tudo isso daqui, num período em que não tinha maquinário, pouca tecnologia e tudo isso daí, tá? Deixa eu tentar abrir alguma coisa com vocês aqui. Querem falar alguma coisa? Início do Egito, sociedade egípcia. Querem falar alguma coisa do povo africano? Início de tudo por lá. Não querem falar nada, querem ficar de boinha. Eu mutei vocês todos e não consigo, vocês não estão conseguindo ativar. Quem quer falar? Ou ninguém quer falar nada? Alguém dá um A gente sinal não de quer vida. falar mesmo. Ah, não quer falar, tá? É só para eu saber se vocês estavam conseguindo falar ou não. Vocês estão dormindo ainda, já vocês acordam, né? O Proposta pessoal... bonita e jaqueta. Bonita a jaqueta. Gostou? Tá Gostei, bacana. gostei. Então, boa. De boa, vamos continuar. Já tive aqui uma situaçãozinha, então bora continuar. Agora começar de verdade, né? Até aqui, pessoal, a gente está conhecendo um pouquinho do continente africano. A gente está falando um pouquinho do que a gente vai começar a esmiuçar agora. Então, conhecendo um pouco mais, conteúdo direto mesmo, começamos aqui, ó. A África se constitui de um mosaico. Quando a gente fala em mosaico, eu estou falando de um monte de povos diferentes que formam a sociedade africana. E quando a gente fala em um monte de povos diferentes, percebam aqui a complexidade disso. Eu tenho mais ou menos 850 povos diferentes, muito parecido, em alguns momentos, com as sociedades indígenas brasileiras, né? São parecidos, com hábitos parecidos, mas muitas vezes com culturas que diferem uma da outra, forma de vida que difere um do outro, mesmo sendo próximo. Então eu tenho 850 povos diferentes. Para configurar essas diferenças entre eles, nesses 850 povos se fala aproximadamente 1.500 línguas diferentes dentro do continente. A gente pensa muito no continente falando inglês, a gente pensa no continente africano falando francês, e tudo isso vai ser herança de colonizador, ou até mesmo língua portuguesa, né? A gente pensa, quando lembra lá de Moçambique, por exemplo, as pessoas falando língua portuguesa. Mas isso é mais recente, isso é a partir do colonialismo. Eu ainda tenho as línguas originais que organizavam essas sociedades antigas, tá? Grandes áreas foram ocupadas historicamente e eu sempre tive uma situação de conflitos e conquistas. Essas conquistas eram muito mais sociais, eram muito mais econômicas do que propriamente territoriais mesmo, de você invadir e tomar os territórios para si. Quando vocês pensam, por exemplo, no Império Egípcio, ele ocupava uma área importante, mas não de ocupação bélica, militar, como fazia o Império Romano. Era uma ocupação cultural,
era um domínio social, não necessariamente invasões bélicas, tá? Não era necessariamente beligerante. E quando eu olho esse mapa, ele traz para mim os principais grupos. Então, fora que eu tenho 1.500 tipos de línguas diferentes, 850 povos, alguns são majoritários, alguns ocupam áreas grandes e eu vou precisar entender mais ou menos onde está cada um deles, né? Só ver um negócio aqui rapidinho. Pronto. Desabilitei as participações de vocês aqui, tá? Vamos lá. Quando vocês pensam na parte norte, ó, esse pessoal aqui, essa corzinha, é do povo chamado de semita. E o do lado, aqui em cima e aqui embaixo, são os povos camitas. Aqui, inclusive, entra uma origem bíblica de povos ou formação de povos. A gente vai estudar, em algum outro momento, que o povo semita... Ei, colocaram um pezinho agora, como que eu tiro? O povo semita, tá, é basicamente os filhos de Sem. Então, eu estou lá na Bíblia, eu estou lá após o dilúvio, e dos filhos de Noé vão surgir sociedades, eles vão repovoar a terra. E pensando nisso daí, eu tenho o povo camita e o povo semita. Então, dos dois filhos de Noé, os semitas, basicamente os árabes, os judeus, povo semita, e os povos camitas. Então, semitas seriam os filhos e descendentes de Sem, e os descendentes de Cã, camitas, ocupam essa parte aqui do deserto do Saara para cima, ou entre o deserto, e a parte norte do continente africano, chegando aqui no mar Mediterrâneo. Nessa parte aqui, ó, do Golfo da Guiné, eu tenho o predomínio dos povos sudaneses. Na parte mais central, esse verde todo aqui, eu vou ter o povo banto. Vocês vão perceber, por um exemplo, que quando eu falar dos povos que configuraram a escravidão, daqui a pouco, a partir do século XV, eu vou ter grande tráfico de escravos pelo Atlântico, chegando até a América, eu vou falar que vieram pessoas dos grupos sudaneses, dessa região aqui, e também dos grupos bantus, e chegaram até o Brasil e povoaram aqui parte do nosso território também, tá? E eu tenho um povo diferente, ó, malaios polinésios. Então, se vocês forem aqui, por exemplo, na ilha de Madagascar, a maior parte da população, a maior parte do território é ocupado por povo malaio, povo polinésio, parecendo até diferente culturalmente do resto do continente africano. E algumas línguas europeias, e aí eu já estou falando em contatos mais antigos e depois da dominação, principalmente aqui, ó, o inglês, o francês, língua portuguesa, que já era falada há muito tempo atrás, também aqui nas rotas comerciais que levavam até a Ásia, e algumas línguas que se formaram no continente, como o afrikaner, falado aqui em grande parte da África do Sul, colonizada aí por holandeses e também por ingleses posteriormente, tá? Beleza aqui, todo mundo? As relações mais antigas com outros povos fora do continente africano, especialmente com o mundo árabe, aconteciam através do Mediterrâneo, do Mar Vermelho e da estreita faixa de Suez. Quando a gente falar de contatos antes do século XV, vocês vão pensar basicamente aqui, ó. Esse mar aqui, que é o Mar Mediterrâneo, ele já era navegado há muito tempo, obviamente, por pessoas que viviam no norte da África e também, obviamente, por quem vivia aqui na Europa, principalmente ao sul da Europa aqui, que usava isso daqui tudo como corredor comercial. E alguns comércios muito importantes surgiram. Quando eu falo do povo do norte da África e o contato com a Ásia, eu tenho essa faixa aqui, que já era ocupada, a Península do Sinai, que faz uma ligação física aqui, e eu conseguia chegar até o atual Oriente Médio. Então, por vias terrestres, era possível passar por cá. Inclusive, eu uso sempre a parte bíblica para a gente pensar nisso daqui, quando vocês pensam da fuga de Jesus para o Egito. Quando ele foge para o Egito está aqui, o Egito é na África, ele sai daqui, dessa regiãozinha aqui do Oriente Médio, né, onde hoje eu vou ter Israel, a antiga Palestina, e ele cruza por aqui, por terra, e chega até a África. Então, contatos nesse formato eram intensos. Inclusive os que vão trazer um monte de gente da península aqui, né, para o continente e vão ocupar toda a faixa norte.
Então, quando vocês visitarem a África na sua parte norte, vocês vão perceber que grande parte dos povos que habitam esses países próximos do Mediterrâneo, no norte africano, são basicamente pessoas que viviam historicamente aqui. Então, são povos árabes da Península Arábica que foram ocupando terras, conquistando terras aqui no Mediterrâneo e vão chegar em determinado momento, como das Cruzadas, até mesmo chegar e ocupar terras aqui na Europa. Então, só para ficar claro, Mar Vermelho, Mediterrâneo e aqui a Península do Sinai, por onde eu tinha o contato tanto com a Europa, aqui em cima, quanto com o Oriente Médio, tá? E aqui eu tenho os povos que se destacavam nessa condição toda aí. Alguém quer falar alguma coisinha, fazer alguma participação especial? Tá tudo bem com vocês? Que boa, senhor, de boa. De boa, vocês Pode são muito continuar bons, isso. mesmo. Vocês são muito bons. Tá, limpei o negocinho. Enquanto eu falei com vocês, eu lembrei de como limpava o negocinho ali. Vamos lá. Que algum cara esperto colocou para nós. Vamos lá. Domínios europeus. A partir daqui, a nossa conversa fica um pouquinho mais séria. Quando se cobra algo sobre o continente africano, vai falar demais do período colonial, tá? E ao pensar em colonialismo, antes de pensar no continente inteiro, todo dividido, todo fragmentado entre as potências europeias, eu vou lembrar de domínios europeus. Aqui ele está usando 1884, um ano antes do momento em que vai ter um tratado que vai acabar dividindo todas as terras. Percebam uma coisa, eu só tenho a parte do continente que sofre a influência e é conquistada pelas grandes potências europeias. Percebam em cima aqui, ó. Eu só tenho um pedacinho aqui, ó, na atual Argélia, onde estava ali um domínio francês grande. Esse pedaço de cima, inclusive o Egito, com o domínio turco, nesse momento histórico aqui. Aqui, ó, nas bordas, a gente vai trabalhar assim, ó, bordas orientais, bordas ocidentais. Na parte ocidental aqui, ó, os portugueses, que eram potência naquele momento, só a faixinha litorânea, ó, Angola, Moçambique, mas nada em grande quantidade no interior do continente. Era basicamente usado como rota de passagem mesmo, né? Como eu tinha que navegar e ia aqui até na Ásia, eu passava por toda a costa litorânea e aqui ficavam feitorias, ficavam ocupações. Se vocês já assistiram, por um exemplo, Tarzan, a lenda do Tarzan, vocês vão perceber que os ingleses tinham algumas localidades, que coloca lá os belgas, como é o caso do Tarzan, tinham domínios no litoral aqui e eram rotas de passagem. Então, eles faziam feitorias, ocupavam os locais para poder daqui seguir viagem e, dentro do possível, explorar o que esses caras tinham de bom. Por um exemplo, lugares que tinham ouro. Aqui, ó, onde eu tenho Costa do Marfim e Costa do Ouro, né, eu tinha grande exploração disso daí. Aí você aproveitava para isso. E daqui a pouco, a partir do século XV, eu tenho também grande quantidade de tráfico de pessoas, que vai ser bastante explorado também. Tá? Mas percebam que é só tocando perifericamente. Onde eu tenho maior quantidade de ocupação para o interior, fora aqui em cima, é a parte onde hoje forma a atual África do Sul, né? Colônia do Cabo, aqui, ó, o Transvaal. Essa região era aquela área de passagem, né? Que tinha até, inclusive, uma dificuldade muito grande em eu fazer essa circulação entre dois oceanos, ó, Atlântico e do outro lado Pacífico. Para passar com as embarcações por aqui, eu tinha um mar bastante revolto, que historicamente era chamado de Cabo das Tormentas, né? Para passar por aqui. Depois de muito tempo, trocou o nome do Cabo das Tormentas por Cabo da Boa Esperança, mas continua sendo ruim navegar por aqui, um mar bastante agitado para se passar. Hoje em dia, tenta imaginar como isso era no passado, né? Com as embarcações que se tinha no passado. E aqui eu termino a minha parte que fala das ocupações antigas, das ocupações que só pegavam perifericamente, África como rota de passagem, tá? Isso vai perdurar até aqui, ó, 1885. E eu vou pedir para que vocês destaquem bastante o ano de 1885 e o nome Congresso de Berlim, tá?
esse ano aqui marca o momento em que as grandes potências europeias dividem o continente africano. E aqui vai surgir muita coisa importante. Primeiro, que eu estou num momento de grande ampliação da industrialização na Europa. E aí vocês vão lembrar da Revolução Industrial Inglesa, que foi em 1750 aproximadamente, e que em 1885, grande parte dos países europeus já tinham se industrializado também. Quando todos se industrializam, ou grande parte deles se industrializa, eu tenho uma demanda muito maior por algumas coisas muito simples, tá? Eu preciso de muito mais matéria-prima para poder abastecer as minhas indústrias. Eu preciso de mais mercado consumidor para consumir essas mercadorias. E eu preciso até mesmo de mão de obra, que é o que o professor de história lá fala para vocês do MMM que se busca. E essas colônias europeias que vão surgir tanto na África quanto na Ásia, e tinha no século XV também na América, que aqui não vai ter mais no neocolonialismo, vão ser muito importantes para tudo isso daí, para vender a mercadoria e para extrair tudo o que fosse necessário delas. Começo a ter aqui, entre as grandes potências europeias, um conflito por posses. Então, em 1885, a gente vai ver que as grandes potências vão dividir o continente. Daqui a pouco, essa divisão do continente pelos europeus vai gerar, inclusive, conflitos grandes. Vocês estudaram já a Primeira Guerra Mundial e vocês vão perceber que grande parte dos conflitos era motivada por posses, por novas terras, por disputas territoriais, tá? E grande parte dessas disputas territoriais estavam aqui, no continente africano ou asiático. As potências que ficaram para trás, que não fizeram parte efetivamente do Congresso de Berlim, que ficaram sem terras no continente africano, entre outras situações, vão passar a se degladiar e vai surgir aqui, por um exemplo, as duas guerras mundiais, desdobrando esses interesses aí. Então, quando a gente fala agora do Congresso de Berlim, nós vamos falar que vai definir as fronteiras de forma arbitrária. Esse nome arbitrário aqui que é colocado para vocês é que quando foi fazer essa divisão, aqui ó, de quem dominava qual pedaço do continente africano, vocês vão tentar lembrar que eu tinha um continente africano com mais de 850 povos, muitos deles inimigos, com muitos conflitos. E na hora que o colonizador vai fazer a divisão do continente, ele não se preocupou de forma alguma em olhar esses grupos, em separar esses grupos. Eu só tinha a intenção de demarcar as minhas terras, de chegar aqui no meu pedaço, sem me preocupar com a diversidade étnica que eu tinha dentro do continente africano, dos povos diferentes que habitavam lá. Então, o problema deles, se eles ficaram no mesmo território. Quem manda sou eu, independente do que eles brigam ou não, o poder é todo meu e não tem por que eles brigarem e reclamarem por isso. Num primeiro momento, esses grupos inimigos ou grupos étnicos diferentes vão ficar sob o controle, realmente, da Inglaterra, da França, de Portugal, e eu não vou ter muito problema com isso, não. O problema maior virá daqui a pouquinho com a descolonização. Quando termina a colonização, daqui a pouco depois da Segunda Guerra Mundial, esses povos que estavam em países diferentes, em domínios diferentes, vão fazer parte do mesmo país. E ao fazer parte do mesmo país, povos diferentes, inimigos, passam muitas vezes a lutar pelo poder, o que vai fazer com que surja um monte de guerras novas dentro do continente. Tá? Pergunta: se era vantajoso para a Bélgica ter terras na região central da África? Eu tinha o Congo belga aqui grandão, tá? E por mais que não fosse a melhor região para eu ter terras, seria muito melhor para a Bélgica ter terras na faixa litorânea aqui. No Congo belga também não foram encontradas grandes quantidades de produtos exploráveis, apesar que eu tinha, né, ouro, diamante aqui, mas em menor quantidade do que no Golfo da Guiné, por um exemplo. Mas qualquer parte de território que eu tivesse era importante. E era um território grande, ó, principalmente pensando no tamanho da Bélgica, né? Um território desse tamanho, no coração da África, na parte da selva.
Mas se fosse essa parte onde estava Portugal, esse outro Congo, Camarões e Nigéria, seria mais vantajoso. Mas não que fosse ruim, tá? Mais alguma perguntinha? Podemos continuar? Então, bora. Olha só, se vocês forem falar alguma coisa, vocês habilitam o microfone de vocês, fala, depois fecha, tá? Vamos lá. Então, aqui o Congresso de Berlim, a data ficou bem marcada para vocês, com 1885. O nome é Congresso de Berlim, porque aconteceu na Alemanha, tá? Ele fala que nesse momento foram definidas as fronteiras africanas. A hora que a gente olhar de fato o mapa, vocês vão perceber que alguns dos países atuais, o tamanho do país, o formato do país, remonta a essa divisão europeia aqui, tá? Não considerou os grupos diferentes, deixou os africanos sob o domínio de potências europeias. Não considerou as populações tradicionais envolvidas, não me preocupei com isso não, empregando-as, obviamente, naquele momento histórico, como mão de obra para os seus projetos ou de obtenção de matéria-prima, e também vai ser introduzido no continente africano, a partir desse momento, com mais incidência, a situação das plantations, que aconteceu inclusive aqui na América, né? Grandes áreas, as mais férteis do continente, vão dar origem a fazendas gigantescas que vão produzir mercadorias que têm como destino final o continente europeu. Até hoje, vocês vão conseguir perceber que algumas situações eu vou ter fazendas enormes no continente africano que vão produzir ainda produtos tropicais que vão ser vendidos na Europa, na mesma situação das plantations antigas, como acontece conosco também, vendendo algumas coisas para o continente europeu, para os Estados Unidos. Tá? Tranquilo até aqui? Passo para todo mundo. Só um negocinho cá. Tá. Vamos lá. Aqui, África na sua divisão colonial. Bate o olhinho que vocês vão perceber logo de cara que alguns poucos países europeus, potências daquele momento histórico, tá, levaram a maior parte das terras, ou ficaram com a maior parte das terras. Olha só a quantidade de posses da Grã-Bretanha, que é tudo que está em vermelho. Tudo isso ficou sob o controle da Grã-Bretanha. O outro país que tinha muitas terras mesmo era a França. Percebam a quantidade de terras que ficaram sob o controle francês. Então, dentro dos países europeus que participaram do Congresso de Berlim e que acabaram tendo terras ou posses coloniais, se eu pegar só Grã-Bretanha e França, eu vou ter a maior parte do continente africano dividido entre essas duas potências aí. Eram, de fato, as duas maiores potências desse período histórico. A gente está aqui às portas da Primeira Guerra Mundial. Vocês vão lembrar da influência desses dois povos, tanto ingleses quanto franceses, inclusive as disputas entre eles. Os alemães ficaram com algumas partes, alguns pedaços, que eles não vão achar suficientes e vão procurar mais terras daqui a pouquinho. Italianos ficaram com 2 pedacinhos aqui, no chifre da África, nesse pedacinho. Já viram falar em chifre africano? É esse pedaço aqui, ó. Parece um chifre? Onde está a Somália, Eritreia aqui? Parece um chifre de rinoceronte, né? Então, região do chifre africano. Espanha, pedacinho só aqui em cima, tá? Mais nada. Ainda hoje, aqui em cima, no Marrocos, existem 2 cidades fortificadas que tentam controlar o fluxo do norte da África, do Marrocos, para a Espanha. Vocês vão lembrar que aqui, ó, quando a gente estudou Europa, quase se tocam, né? Europa e a África, aqui o Marrocos e a Espanha, 2 cidades aqui, estado, que são Ceuta e Melilla, que são cidades de proteção que são controladas até hoje pela Espanha. Domínios portugueses, a gente conhece bem, ficou basicamente aqui território angolano e moçambicano. Moçambique e Angola. Esses 2 aqui ficaram sob controle português. Bélgica, o Grande Congo belga, aqui grandão, e áreas independentes.
Sobrou quase nada, ó. Libéria, independente, e a Abissínia, independente também. Apesar que a parte italiana aqui também vai conseguir se libertar bem rapidamente. A Libéria é uma colônia de ex-escravos estadunidenses. Estados Unidos controlou a Libéria durante muito tempo, fazendo com que ex-escravos dos Estados Unidos fundassem um país aqui, então tinha a proteção dos Estados Unidos. E a Abissínia é uma região, um lugar extremamente pobre aqui, e sempre foi um reino grandão e independente, tá? Falei do fim da guerra. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo bem? Vamos embora. Falei do final da Segunda Guerra. E aí vocês vão marcar aí o fim da Segunda Guerra como o momento em que começa o processo de independência no continente africano, tá? Essas áreas que estavam ocupadas já há bastante tempo passam a ficar livres e independentes. Há escritos que falam que um sopro de liberdade perpassa o mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Algumas coisas ficam bem claras para vocês que são conhecedores do conteúdo de Primeira e Segunda Guerra, né? Eu tenho um fim de Segunda Guerra saindo duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que não tinham grandes posses coloniais. Portanto, continuar o colonialismo não era de forma alguma interessante para essas duas superpotências que vão incentivar as independências. Então, uma Europa enfraquecida pela Segunda Guerra Mundial, até mesmo os países vitoriosos, como a gente trabalhou, né? O Reino Unido, a França saem fragilizados economicamente e vão se dobrar aos interesses de Estados Unidos e da União Soviética, que deu origem no que vocês chamaram lá atrás de mundo bipolar. Tá? Então, aqui, ó, com o final da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o processo de independência da África. Vários países passam a ficar independentes. Aqui, eu gostaria que ficasse bem claro para vocês que nós estamos falando de independência política. Em momento algum aqui a gente falou de independência econômica. Vocês vão ter dificuldades até hoje de pensar em grande parte dos países africanos com independência econômica. Então eu tenho uma separação política, uma cisão política, tá? Alguns países, por exemplo, que formavam as ex-colônias atualmente da Inglaterra, continuam vinculados à Inglaterra, continuam até hoje pelo Commonwealth, continuam tendo vínculos econômicos e sociais das ex-colônias inglesas com a própria Inglaterra, isso até hoje. Então, estamos falando, no primeiro momento, de uma independência meramente política, tá? Independência financeira, muitos países não conseguiram até hoje. Vamos lá. As outrora lutas anticolonialistas se misturam com conflitos da Guerra Fria, que eu vou ter interesses de mais de um país dentro do continente. E aqui é o que eu falei para vocês. Persistindo as antigas rivalidades étnicas, causando conflitos internos. Quando termina a Segunda Guerra, espera-se um momento de paz. Principalmente que eu tenho duas superpotências controlando as rivalidades que eu tinha no mundo, mas como eles viram independentes. E ali dentro de cada um desses países tem duas ou três ou quatro etnias diferentes, muitas vezes povos inimigos, dentro da África vai aumentar a quantidade de conflitos. Então, no pós-Segunda Guerra, no momento de Guerra Fria, dentro do continente africano, a quantidade de guerras aumenta muito. Mas nada mais é que um resultado da associação que foi feita entre diferentes povos dentro de um mesmo território, que foi feita pelo europeu dentro lá do Congresso de Berlim. Então, a gente vai ver que o tal do Congresso de Berlim, que divide as fronteiras do continente africano mediante o interesse dos povos europeus, vai causar aqui na frente, na independência desses povos africanos, um monte de conflitos, despertar antigas rivalidades, que vai gerar, olha só, o maior número de vítimas do mundo. 13 milhões de expatriados internos, pessoas que fugiram de dentro do país que viviam, e 3,5 milhões de refugiados africanos que vão sair, inclusive, do continente, tentando adentrar, por um exemplo, dentro da Europa, para fugir das condições difíceis que tinha lá e também dos conflitos. Tá? Lembrando que nós já sabemos, que estudamos, a diferença entre
imigrante e refugiado, tá? Toda vez, só para lembrar, que nós trabalhamos isso no mês passado, que falarmos em refugiados, são pessoas que não têm muitas escolhas, pessoas que correm muitos riscos, inclusive de morte, na região onde estão, por perseguições, por conflitos, por guerra, como a gente viu no caso da Síria, né? E aqui do norte da África e de outras partes da África, chegando até o norte da África, tentando passar pelo Mediterrâneo e entrar na Europa, o que foi bastante comum, tá? Aqui alguns dados sobre o continente. A África representa 10% da população mundial. A população africana não é tão numerosa. Percebam que eu estou falando hoje em algo em torno de 1 bilhão de pessoas no continente todo. A população no continente africano é menor que a população da China, sozinha, um país só, tá? Então não tem uma população tão grande. E é estranho, porque quando a gente olha e fala sobre as taxas de natalidade do continente africano, em grande parte dos países da África, principalmente os mais pobres, eu continuo tendo índices de natalidade muito elevados. Só que como os índices de mortalidade também são altos, como a esperança de vida é pequena, o acúmulo de gente não é tão grande. Então continua assim, em algumas partes do continente africano, tendo grandes índices de natalidade, nasce bastante, mas eu tenho ainda, infelizmente, altos índices de mortalidade, uma esperança de vida que ainda é baixa, em muitos países passa pouquinho dos 50 anos de idade da esperança de vida, por conta da carência do lugar, e faz com que eu não tenha um acúmulo tão grande. O que vem mudando. Então, para o futuro, prevendo o futuro, é que eu tenha um crescimento exponencial da população africana. Que as taxas de mortalidade sejam cada vez menores, os índices de natalidade continuem altos, ainda por bastante tempo, e eu tenho uma explosão demográfica dentro do continente africano. Eu provavelmente vou ter uma população africana crescendo bastante nas próximas décadas. Participam de 1% do PIB global. 10% das pessoas participam só com 1% do PIB do mundo. Participam só com 1,3% do comércio global. Tá? Obviamente, essa situação de carência aqui leva a índices de pobreza que estão entre os mais elevados do mundo. Na verdade, são os mais elevados do mundo. Só tenho que tomar um cuidado quando a gente fala sobre o continente africano e fala nesse sentido. Muita gente acaba massificando os dados, acaba pensando em todo o continente como se fosse homogêneo. É muito diferente eu falar da situação da Somália, da Eritreia, tá, da Etiópia, e eu for aqui falar sobre a África do Sul. Tem diferenças brutais quanto à qualidade de vida, economia, nível de desenvolvimento. Então eu tenho que pensar que dentro do continente africano eu tenho um mosaico cultural muito grande e eu tenho muitas diferenças econômicas entre os países. O que chama a atenção é que grande parte desses países, ou a maior parte desses países, tem carências gigantescas, tem problemas gigantescos. E aí tudo bem eu pensar, entre os países que mais têm dificuldade no mundo, a sua maioria está no continente africano. Mas não é uma regra, não é tudo igual. Temos que ter cuidado com essas massificações de ideias, tá? Terminei aqui as nossas trocas de comunicação do continente africano. Se quiserem falar alguma coisa, a gente vai começar a fazer umas atividades aí. Então, tá tudo bem com vocês. A gente começa. Para não ficar fácil para vocês, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o nosso compartilhamento da apostila, que a minha tem respostas, tá? E eu vou fazendo com vocês essa situação, vou falando e vocês vão fazendo de vocês aí. E aí vocês vão participando comigo. Agora eu vou precisar que ao fazer a atividade, vocês abram aí os microfones de vocês para a gente ir conversando, tá? Então, bora lá. Estou na página 7 e na página 7 nós temos a questão 1, 2 e 3, que vocês vão realizar agora. Aí daqui a pouquinho eu abro de novo para a gente corrigir, tá? África, divisão política. Essa é a atual divisão política africana, inclusive com um país mais jovem a ser formado, que é bem recentemente,
que é o Sudão do Sul. Ele aqui, ó. Uma divisão do Sudão. Hoje eu tenho o Sudão e Sudão do Sul. E aí, olhando tudo que a gente viu até agora, vocês vão começar respondendo o seguinte. Questão 1. Observando com atenção cada um dos mapas apresentados anteriormente, aqueles de colonialismo, que análise você pode fazer olhando tudo o que aconteceu, olhando a diferença entre um mapa e outro, que eu vi aqui no continente africano, o que eu poderia comentar na questão 1? Alguém se habilita a abrir o microfone e tentar dar uma resposta? O que eu posso falar? Eu acho que eu poderia falar que eles não são homogêneos. Posso falar que eu tenho, historicamente, né, grupos diferentes, domínios diferentes. Lá nos primeiros mapas mostravam civilizações antigas da África, depois mostravam o início de ocupação, e depois, com o Congresso de Berlim, grande quantidade de países aqui que vão ser criados, na verdade, pelas potências europeias. Beleza? Mais alguma coisa? Alguém? Diversidade de cultura e língua. Diversidade. Eu posso perceber claramente uma diversidade enorme de culturas, né, diferentes, de línguas diferentes, de povos diferentes que eu tinha no continente africano, e depois vou ter grande quantidade de conquistas, né, e vai meio que padronizar algumas culturas, como a gente falou, sei lá, grande parte do continente fala francês, verdade. Outra parte, em grande monta, fala o inglês, verdade também, fruto do colonialismo. Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Eu acho também que essa divisão que tem agora foi decorrente de vários conflitos que tiveram na região. Sim, a divisão atual foi de conflitos de interesses, né? Na verdade, quando eu falo lá do Congresso de Berlim, as grandes potências europeias vão dividir o continente entre eles. Então, divisão ali dos interesses europeus em determinado momento da história. Muito bem. Aí eu vou chegar até na atual divisão política, né? Que é essa que está para vocês na página 7 mesmo, que é a divisão atual do continente. Tudo bem aqui? A1? Todo mundo conseguiu responder de boa? Não tem resposta certa e errada, viu? É o que vocês conseguem enxergar mesmo. A questão 2. Normalmente, qual a visão de mundo utilizada para avaliar as condições do continente africano? Você poderia explicar por que toda vez que a gente fala em África, ou a maior parte das pessoas falam de África, qual é a visão de mundo do continente africano? Precária. E é um país pobre. Eu também acho, concordo com vocês, que toda vez que a gente fala de continente africano, a maior parte das pessoas pensam em precariedade, pensam em pobreza, pensam em miséria. É o comum mesmo, é o básico. Por que será que isso acontece? Direto a gente vê anúncios para fazer doações e pessoas ajudando crianças da África. Tem. O Médicos Sem necessidade. Fronteiras, né? Várias campanhas Adote, né? Realmente tem. O que acontece? Toda vez que eu falo da África, o que chama atenção, como vocês estão falando, na mídia, o que é veiculado entre nós, é a situação da pobreza e da miséria. Dificilmente chega até nós algo de bom, algo cultural africano, né, que tem muita coisa boa também, obviamente chama atenção essa parte da pobreza, mas as outras coisas acabam não chegando até nós. Então não é veiculado, chama menos atenção. Também acho mais ou menos igual vocês estão pensando. No máximo que chega lá no Discovery Channel, né? Que aparece lá o leão, aparece lá a girafa. Outra coisa é pensar na parte natural, né? Que mostra o mundo selvagem africano. Esse talvez tão conhecido quanto a parte da pobreza. Então, se eu fosse pensar na África sem ter um estudo mais pormenorizado, eu penso que uma parte é tudo natureza selvagem e a outra parte é de pobreza e miséria. É o que fica na nossa cabeça, de fato, antes de conhecer o continente como um todo. Beleza? 3. Em sua opinião, é possível entender a realidade do continente africano a partir de outros parâmetros? Eu posso pensar no continente africano fora da miséria e pobreza e fora desse mundo natural e selvagem? Consigo?
Se as terras foram férteis, podem ter plantações, isso pode gerar economia. Eu posso pensar no continente africano realmente de uma forma econômica. Eu consigo, de alguma forma, pesquisar e saber que eu tenho grandes produções agrícolas, que eu tenho extração mineral, que eu tenho petróleo na parte norte da África, que é importante economicamente e vai formar cidades grandes, importantes economicamente, bem organizadas. Posso pensar na África na sua parte econômica, não só da pobreza e da miséria. Posso lembrar que ela existe, mas eu tenho como pensar na África de outras formas. Como mais eu posso, fora de economia, miséria e mundo natural, pensar no continente africano? O que mais eles têm que eu poderia observar? Acho que é a cultura, né? As religiões. Poderia e posso, né? Olhar também a África no que tange a sua cultura, dos seus povos, das religiões. Posso olhar nesse formato também. Deveria conhecer um pouco mais nesse formato. Mais alguém? Professor, eu tenho, na verdade, uma dúvida. Fala. Eles tendo tantos minerais, tanto petróleo, por que eles são o continente teoricamente mais pobre? É por causa da exploração que teve neles, certo? Exato. Mesmo aqueles países, tá, que tem grande quantidade de recursos minerais que poderia, como você está pensando, dar início a um desenvolvimento econômico desses países, a que esses países conseguissem se organizar, ainda tem a dificuldade de não poder e não conseguir, na verdade, por conta própria, explorar esses recursos. Então, mesmo um país, sei lá, pensa de forma recente, Angola. Angola descobriu e explora grandes poços de petróleo, que sempre foram importantes para a economia, né? E hoje tem um valor econômico muito grande. Só que Angola não tem a capacidade técnica de ir lá extrair seu próprio petróleo e comercializar seu próprio petróleo. Então, eles concedem para empresas, geralmente, ou europeias ou estadunidenses, e de forma muito mais recente, de chineses, a exploração do seu material, que tiver, no caso do petróleo, e ficam com parte do lucro. Então, é diferente em pensar da Petrobras no Brasil, tá? Que eu tenho uma estatal brasileira que só tem a exploração por outra empresa se pagar royalty, se pagar direito, se for autorizado pelo governo brasileiro. Do contrário, só a empresa nacional. No caso deles, eles não têm essas empresas nacionais fortes. Inclusive, a própria Petrobras brasileira extrai petróleo lá na África, em Angola, por exemplo, e na Nigéria. Isso dificulta mesmo. E muitas vezes, esses recursos naturais vão desencadear, inclusive, conflitos. Se você pensar, por um exemplo, na Libéria, que eu falei para vocês, um dos maiores vendedores mundiais de diamantes é a Libéria. De diamantes que não são extraídos na Libéria, são extraídos em Serra Leoa e são extraídos ilegalmente através de milícias que controlam esse extrativismo, muitas vezes vinculados a grandes interesses europeus, e você vai perceber daqui a pouco que grande parte desses diamantes que poderiam dar origem a uma riqueza grande para o país, que não é país grande, Serra Leoa nem a Libéria, vai ser vendido geralmente ilegalmente na Bélgica, vai ser vendido ilegalmente em grande parte dos países europeus, tá? Com um valor muito grande. E é o que você falou mesmo, Vitinho. A diferença é que eles vão ser explorados. Eles não têm a capacidade de conseguir extrair, vender e comercializar todos esses recursos e acabam ficando só com parte do lucro que eles teriam. E aí o duro também é que essa parte do lucro que eles têm não é bem distribuído na sociedade. Então acaba gerando riqueza para algumas pessoas. Se vocês forem a um país extremamente pobre do continente africano, vocês vão ver muitos milionários, tá? Esses milionários são os que ficam com grande parte desses recursos e o resto da população fica praticamente sem nada. É isso mesmo. Mais alguma coisinha? Quer comentar, Vincenzo? Tá, mais uma coisa. Pode falar. Seriam países, de certa forma, mais desenvolvidos, Vincenzo cortou o que você falou. Fala de novo, por favor.
A gente continua sem te ouvir. Eu sei, a se desenvolver, isso assim, como eles conseguiriam? Amém, agora foi. Agora vai. Tá, ok. Teria como eles se desenvolverem de novo e, se sim, de que forma eles conseguiriam se desenvolver devido à quantidade de recursos que eles têm? Teria como eles se desenvolverem de novo? Tá, tenta pensar comigo. Se a resposta fosse simples, alguém teria chegado lá e ajudado os caras, né? Existem as possibilidades, né? Um país inicialmente explorado, como a gente está falando, tem o petróleo, inicialmente empresas europeias vêm aqui e exploram. Eu posso, ao mesmo tempo que sou explorado, criar dentro do meu país, ou passar a criar dentro do meu país, estratégias para, num futuro, não depender desse país. Então, ao mesmo tempo que eu permito, por um exemplo, extrativismo, como a gente estava falando do petróleo, dentro do meu território, eu tento, com o passar do tempo, investir em ciência, em educação, para que eu consiga fazer isso dentro do meu próprio país. Que eu não precisa depender de outros países fazerem isso. Eu posso aprender. Eu estou ali, estou junto, estou vendo, explorar, e com o passar de algumas décadas eu poderia fazer isso. Isso pode acontecer. Isso vem acontecendo, como eu falei, da Nigéria. A Nigéria hoje é um dos países africanos que mais crescem economicamente. E eles passam, então, ao mesmo tempo que são explorados, a desenvolver estratégias para não depender de outros países. Quem sabe no futuro consiga fazer isso. Uma discussão muito grande que faz referência aos países africanos é que a ONU permeia tudo isso e tenta fazer com que países que exploram os africanos ajudem os africanos. E uma discussão muito grande é que muitas vezes o cara da Europa pensa como europeu lá na África. Então, seria mais ou menos assim, importar soluções. Eu tento fazer igual foi feito na França, igual foi feito na Espanha, alguma coisa, para controlar um problema africano. E eu esqueço das particularidades dos problemas africanos, né? Alguns pensadores africanos vão defender o seguinte: olha, eu preciso de soluções africanas para os africanos. Eu não preciso de soluções europeias para os africanos. Os únicos que vão conseguir, de fato, pensar em soluções para o continente africano são os próprios africanos. O europeu chega e implanta modelos que muitas vezes não funcionam, tá? Vou te dizer situações assim. O cara quer aumentar o fluxo de veículos no continente africano. Primeira coisa que ele faz é arrecadar e gastar muito dinheiro na construção de rodovias gigantes. Aí ele esquece que eu não tenho quase fluxo de mercadoria nos países africanos por conta da pobreza. Então, eu penso fora da casinha. Eu penso numa situação em que não vai resolver o problema africano. Eu estou pensando lá na Europa. Fala, Matheus. Não vai falar mais, Matheus? Quis falar e parou? Certo Ficou de aqui? mal. Então tá de mal? Então tá bom. Vamos lá. Então, a nossa discussão inicial termina aqui. Eu vou voltar lá para mostrar as respostas do questionário que nós fizemos, tá? E eu vou compartilhar de novo a apostila com vocês aqui. Aí a gente continua a nossa aula que vai até a página 10 hoje. Vamos lá. Dentro das questões, só para conferir o que vocês colocaram, se bate com o que o cara da apostila pensou, na 1, que era observando com atenção cada um dos mapas apresentados, que análise poderia ser feita. Então vocês disseram, e ele fala assim, o aluno perceba diferentes momentos, grupos e áreas de ocupação do continente e a atual divisão política, o que vocês falaram, né? Nem sempre foi igual, tiveram impérios grandes, uma diferença muito grande entre as culturas, não é tudo parecido, e eu tenho um domínio externo europeu no continente. Firmeza. Na 2. A visão de mundo do continente africano, vocês falaram das dificuldades humanas, pobreza, falta de tudo, realmente é o que ele pensou, e como isso poderia ser explicado, porque isso acontece. Vocês disseram que é o que mais aparece mesmo, é o que chega para a gente. Vocês estavam corretos de novo. E a 3ª, em sua opinião, é possível entender a realidade do continente a partir de outros parâmetros? Vocês disseram sim, questões culturais, religiosas, econômicas, tudo isso pode permear o que eu olho e penso do continente africano, tá? A nossa apostila, ela tem um negócio de legal,
que é pensar o que ele propõe aqui do continente africano por dentro. E vocês vão perceber uma dificuldade muito grande de contar, inclusive, a história da África de dentro. É basicamente pensar na história da colonização do Brasil escrita por brasileiros. Então, seria eu pensar o indígena aqui, nativo da América, do Brasil, contando a história da colonização. Muito provavelmente seria uma história totalmente diferente daquela que eu tenho registro escrito. Porque esse registro escrito nosso, e também do continente africano, é do europeu. É a visão do europeu sobre um processo europeu no continente africano. Se eu tentar pensar o inverso, é bem diferente, ou sairia uma história bem diferente. Da mesma forma que a gente estuda e pensa algumas coisas da África, como foi citado na nossa aula aqui, pelo Discovery. Eu tenho uma empresa estadunidense que vai lá e grava e fala de um ambiente africano. E eu tenho pouco de uma realidade africana falada e contada por africanos em si. É como o outro vê, né, o meu continente. É uma desconstrução que a gente tenta fazer aqui. Pensar o continente africano a partir dos relatos de autores africanos. A gente vai dar ênfase aqui no que os africanos escrevem sobre o próprio território, sobre a própria realidade. Firmeza? Dentro da geografia, não posso deixar de contemplar o quadro natural. Então, a gente vai passar agora a conhecer um pouquinho do continente africano. E eu vou convidar vocês rapidinho aqui para a gente começar a pensar na África de uma outra forma. Vamos lá. Compartilhando com vocês aí, Google Earth, tá? Vocês têm o continente africano aqui. Ah, que legal. Não, consigo mexer sim. Demora um pouquinho, mas eu consigo mexer. Sei que não ia dar. Continente africano, tá aqui, né? A divisão política colocada aí. Logo de cara, como a gente vai falar dos aspectos naturais, eu chamo atenção aqui no Google Earth com relação a essas áreas aqui, ó. Tá vendo? Essas áreas mais amareladas aqui denotam e mostram no continente africano áreas secas, áreas com pouca umidade. Essa daqui vai configurar a maior área seca do planeta, né? O maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. Aqui embaixo eu vou ter outro deserto grande, que é o deserto do Kalahari. E nessa região, que eu chamei de chifre africano, pedacinho aqui que parece um chifre de rinoceronte, eu tenho aqui também grande quantidade de escassez de chuva, né? Onde eu tenho aqui a Somália, essa região Etiópia, pobreza muito grande e secura muito grande, que vai emendar, ó, com o Oriente Médio, Península Arábica, bastante seca também. Isso é perceptível já por aqui. Essa região aqui, ó, é o que a gente chama de Golfo da Guiné. Esse pedaço é um dos pedaços mais importantes de desenvolvimento econômico e de ocupação europeia. Esse pedaço aqui, ó, próximo do Golfo da Guiné, é o que chama atenção, por um exemplo, no extrativismo de ouro, de diamante, reservas de petróleo e, no passado, inclusive, a exploração de recursos como o marfim. Então, a Costa do Marfim vai estar aqui, vai ser um desses países onde eu tive grande quantidade de mortalidade de elefantes para tirar o marfim, tá? Tudo bem? Ó, Costa do Marfim aqui. Beleza? Vamos lá. Quando eu desço no meu mapa, eu vejo a África do Sul. E quando eu tenho algo que não é verde e não é basicamente assim, seco, eu vou ter áreas estépticas, eu vou ter áreas de savana mais baixa, que configura uma situação de mescla de características de um lugar extremamente úmido, por exemplo, aqui, ó, onde estava a parte central do Congo, onde eu tenho o rio Congo, onde se passa o Tarzan, né, a lenda do Tarzan, nesse local aqui que eu tenho uma floresta tão grande quanto a floresta amazônica. Ambas perpassadas pela linha do Equador, ou próximo da linha do Equador, quente, extremamente úmido, com uma floresta gigantesca. A gente vai estudar daqui a pouco coisas como lagos, ó. Dá uma olhada no tamanho do Lago Vitória, cara. Olha o Lago Tanganyika aqui. Olha o tamanho disso. Olha o Malawi.
aqui embaixo. Eu vou aumentar o mapa de novo para vocês verem que tamanho deve ser um lago, que mesmo quando eu faço essa escala de distanciamento, ele ainda permanece desse tamanho aqui, que é o caso do Lago Vitória. E a gente vai ver daqui a pouquinho que isso se dá por uma situação que nós vamos chamar aqui de rifteamento, que é o Rift Valley. Eu tenho uma rachadura na placa tectônica aqui, ó, africana, que vai passar por aqui e vai fazer com que essa parte afunde. E ao afundar vai dar origem a esses lagos gigantescos. Nós vamos trabalhar também, agora, na nossa apostila, os rios, né? E eu vou lembrar que o principal rio africano, que é esse cara aqui, ó, que vai subir por aqui, ele vem aqui, serpenteia no deserto e sobe, que é o Rio Nilo, dando origem a isso daqui, ó, chega no Cairo, ele vai se abrir em mais ou menos 400 quilômetros, formando um delta gigantesco na sua desembocadura. Ele nasce aqui embaixo, próximo do Lago Vitória. E ele sobe todo esse território impressionantemente. Passa por toda essa área seca aqui, ó, sem secar, sem receber afluente nenhum. Vocês vão perceber que não vai ter afluente dele aqui. E eu vou chegar até o Mediterrâneo, onde ele deságua aqui em cima. Tá? Esse é o principal rio que a gente vai ver. Tudo bem? Agora eu vou voltar para a nossa apostila para a gente começar a falar. Deixa eu aproveitar que eu já estou aqui com o mapinha aberto. A gente vai falar de cadeia de montanha também, viu? Tem algumas cadeias montanhosas importantes aqui. Como na parte norte, eu vou ter a cadeia do Atlas. Percebam aqui, ó, perto do Mediterrâneo, eu tenho umidade. Então, aqui perto do Mediterrâneo, eu tenho vegetação mediterrânea, aqui no norte. Conforme eu vou me distanciando, eu vou chegar no deserto aqui. Mas o interior, completamente deserto. Se vocês olharem aqui embaixo, ele mostra a elevação dos locais onde eu passar o mouse, tá? E aí vocês vão perceber que eu tenho uma cadeia, uma cordilheira que não é tão alta assim, mas é alta o suficiente para dificultar que essa água evaporada do Mediterrâneo chegue até essa região central. Ela ajuda a formar o que a gente chama de deserto do Saara, fora os ventos que vêm para cá. Mas percebam, ó, perto aqui do Marrocos, vai chegar a elevação de 1.708 metros, 2.400 metros, 2.035, e eu vou perpassar áreas altas, ó, 1.000 e alguma coisa. Então, uma cadeia de montanhas que não são tão altas, mesmo chamada de cadeia do Atlas, não são montanhas tão elevadas assim. Quando eu for lá perto do Lago Vitória, ao mesmo tempo que eu tive o rifteamento, que afundou áreas que vai concentrar água, como o caso do Lago Vitória, eu tenho áreas que foram sorguidas. Então, eu vou ter, ó, áreas com mais de 1.000 metros, eu vou achar montanhas de 3.000, 4.000, 5.000 metros por aqui, tá? 1.200, 1.300, enquanto aqui no Lago Vitória, a elevação também é grande, ó, 1.200 metros onde está formado o lago. E no seu entorno tudo é bastante alto. Não, porque eu tenho áreas baixas onde passam os rios. Aqui embaixo eu vou ter uma cadeia também dos montes Drakensberg, ó, 1.000 e tantos, 2.000 metros de altura, dificilmente chega a 2.000. 1.500, 1.600, 1.300. Então, a gente vai falar dessas áreas elevadas e deprimidas do continente. Mas, dentro de um todo, a hora que eu passo por aqui, ó, altitudes entre 400, 500, 600, 300, 400, formando aqui o que a gente classifica como planaltos. A maior parte do continente africano vai ser de planalto, tá? Vou voltar lá para a apostila para fazermos as atividades. Bora lá. Tá aqui. Quadro natural. Conhecendo o quadro natural do continente africano. Área. 30 milhões de quilômetros quadrados. Alguém me ajuda a pensar se 30 milhões de quilômetros quadrados é bastante ou é pouco? O tamanho. Grande, pequeno? Eu acho, sim, que é bastante. 30 milhões de quilômetros é bastante. Vocês lembram da Europa? Mais ou menos? Não precisa ser cravado, não. Se era mais que isso ou menos que isso quando a gente estudou? Era quanto mesmo? Mais ou menos. Era 10 quilômetros? 10 milhões? Era um pouco mais de 10 milhões de quilômetros. Então, como a gente estudou a Europa com 10, o continente africano é 3 vezes maior do que o continente europeu.
Então, o volume de terras é relativamente grande, 30 milhões de quilômetros quadrados, tá? Só para comparação, o Brasil, que é um país continental, que é gigantesco, tem algo em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, daria aqui uns 4 Brasis, aproximadamente, o território africano. É grande, tá? Tem terras nos 4 hemisférios. Como eu faço isso? Como eu sei disso? Como eu chego nisso? 4 hemisférios. O que são os 4 hemisférios? Alguém consegue me ajudar? Os 4 hemisférios? Não. Norte, eu sul, não leste, sei. oeste. Norte, sul, leste, oeste, é isso? Eu ficaria nisso. Tá, vai ser isso daí mesmo. Ó, esse é o continente africano, correto? Linha do Equador passa basicamente ou quase no meio, né? Então, a parte de cima do Equador é hemisfério norte. A parte de baixo do Equador é hemisfério sul. Então, tem terras no hemisfério norte e tem terras no hemisfério sul. Falta o leste e oeste, oriental, ocidental. Essa linha aqui, ó, tracejadinha, é o meridiano de Greenwich, marcando também 0 graus. Então, tudo que tiver à direita de Greenwich, eu estou falando que é oriental. E tudo que tiver do lado esquerdo aqui, ocidental. Então, a África tem terras no norte, no sul, no leste e no oeste. Nos 4 hemisférios, de fato, eu tenho terras do continente africano. Então, no meio do mundo, do continente africano. Tá? Vamos lá. Atravessada pela linha do Equador no centro, acabei de mostrar para vocês ali no mapa. Trópico de Câncer no norte, Trópico de Capricórnio no sul. Vai ter todas as zonas térmicas praticamente. Então, eu tenho a zona tropical entre os 2 trópicos, as 2 zonas temperadas, do norte e do sul. Só não vou ter as zonas polares em cima e embaixo. Tá? Limitado ao norte pelo Mediterrâneo. Vamos ver se a gente consegue enxergar. No norte, Mediterrâneo. Firmeza, tá ele aqui. Tá? A nordeste, entre o norte e o leste, Mar Vermelho. Aqui o Mar Vermelho. Então, a nordeste, Mar Vermelho. Fechado, tem também. Oceano Índico, embaixo também a leste. Aqui, o leste da maior parte do território africano termina no Oceano Índico. E a oeste, claramente, aqui eu tenho o Oceano Atlântico. Então, os limites do continente, basicamente, na parte de cima, Mediterrâneo e Mar Vermelho. Na parte leste, Índico. Na parte oeste, Atlântico. E na parte sul, é a confluência entre o Índico e o Atlântico aqui embaixo. Firmeza? Os limites feitos aqui. Chama a atenção do continente a sua forma maciça, com o litoral pouco recortado. Quando ele fala em forma maciça, olha o que eu falei para vocês. As cores que o mapa de relevo me deu aqui, mostra que a maior parte do território vai ter entre 200 e 500, ou entre 500 e 1.500 metros, configurando uma base basicamente cristalina e que vai ser provavelmente não, com certeza, dominada por planaltos. Então, é um continente planáltico, com muitas rochas muito resistentes, rochas duras, estruturas antigas. O continente africano é formado no início da formação do planeta. Tá? E poucas áreas deprimidas. Não tem muitas áreas baixas, não. Algumas poucas áreas são bastante elevadas, acima de 3.000. Percebam aqui, ó, onde está o vermelhinho. Onde ele desce, perto do Lago Vitória, que eu mostrei para vocês. É aquela linha de rifteamento, é aquela linha de fratura, é aquela linha de quebra da placa, que afundou algumas áreas e soergueu outras, como o Monte Kenya, em 5.211 metros. Ou o ponto culminante, que é o Kilimanjaro, ou também a montanha mais famosa, né? 5.895 metros de altitude. Firmeza? Muitas ilhas, muitas ilhas aqui no entorno também. Tá? Belezinha? Olhei, estou olhando. Rios. Vou adiantar. Cadeia do Atlas, já olhamos aqui. Gigantesca. Rio Níger.
Rio Nilo, aqui, ó, começando no Lago Vitória, com o Nilo branco, emenda com o Nilo azul, vai lá em cima, desemboca aqui em cima no Mediterrâneo. Rio Congo, que é o único rio do mundo que passa 2 vezes pela linha do Equador. Ele nasce aqui, ó, perto do Tangânica, sobe, passa o Equador, desce e vai desaguar aqui no Atlântico. Aqui embaixo, o Zambeze, o Limpopo e o Rio Orange. Nasce aqui, perto da cadeia de Drakensberg e vai cair aqui no Atlântico. Tá? Principais montes já olhamos um pouquinho. Lagos gigantescos, Vitória, Niassa, Tangânica, Turcana, todos eles gigantescos aqui. Quando eu falo do Vitória, olha ele de novo aqui, ó. Olha o tamanho disso no mapa. Tentem imaginar como é isso na realidade, se no mapa ele ocupa esse espaço todo. E na parte central aqui, ó, perdido no meio do nada, eu tenho o Lago Chad e os rios, aqui principalmente o Chari, que vai abastecer o Lago Chad numa área extremamente seca. Esse aqui com drenagem endorreica. Ele não cai no oceano. Percebam que ele não vai desaguar no oceano. Ele cai aqui nesse lago. Toda a água que vem dessa área mais elevada desce e para e abastece o Lago Chad. Tá? Vamos lá. Caracterizando. O relevo africano se caracteriza pelas formas mais planas. Na maior parte das vezes, não tem muitas partes anguladas. Predominam terrenos cristalinos. Todo mundo sabe que é um terreno cristalino? Alguém sabe me falar qual que é a diferença de um terreno cristalino para um terreno sedimentar? É que o cristalino ele é formado pelos escudos cristalinos? Isso, todo cristalino aí são escudos cristalinos. E quando pensar em escudo cristalino, vocês vão lembrar de áreas muito resistentes, muito duras, geralmente de solidificação de magma. São rochas bastante resistentes. E é exatamente onde eu encontro coisas como metais, ferro, tá? Alumina, a bauxita, por exemplo, ouro, diamante. É formado nesse tipo de estrutura rochosa, não na sedimentar. Nas poucas áreas de sedimentação aí, muitas vezes eu acho petróleo, ou posso achar carvão, que não é muito comum nessa região aí. Tá? Beleza? Continuando aí. Depois, gente. Aqui, terrenos cristalinos. Destacam-se os planaltos. Destaca para mim, se cair em algum tipo de prova e questionamento, forma de relevo predominante são os planaltos. O que eu mais tenho no continente são planaltos. As planícies formam uma estreita faixa ao longo do litoral. Deixa eu olhar o litoral aqui e ver se a corzinha próxima desses verdes, esse daqui principalmente, ele vem em todo o litoral. De fato, ó, a faixa litorânea é onde eu vou ter maior quantidade de planícies. Tudo mais baixinho, mais verdinho, perto do litoral. Verdade, constatado. Algumas regiões de montanha, e aí vocês precisam saber onde elas estão também, tá? Olha no norte, vocês vão localizar a cadeia do Atlas. Se tiver com destaca-texto, marca a cadeia do Atlas aqui em cima. Falei para vocês que essa formação de montanhas que não são altas aqui, ó, apesar que pode chegar até 4.000 de altura, a gente viu de 1.000 e tantos metros, próximo a 2.000, vai colaborar para que a umidade que venha do Mediterrâneo, aqui ou até mesmo do Atlântico, não chegue até essa região seca aqui, formando o deserto do Saara. Depois, ele fala para olhar os montes Kilimanjaro a leste. Então, na parte leste aqui, ó, eu vejo muitas montanhas com os montes Kilimanjaro. E a principal montanha aqui é, de fato, a de mesmo nome, Kilimanjaro. Quase 6.000 de altura, que é bastante elevado. Tá? Depois, Monte Kenya está ali do lado e o Ruwenzori está ali pertinho também. Se eu descer ao sul, eu vou ter a cadeia do Drakensberg, aqui embaixo, cadeia de Drakensberg. Também não tão elevado, ó, as maiores elevações vão estar 3.000 e um pouquinho, 3.600, vai ser a maior elevação, mas configurando aqui na África do Sul uma cadeia montanhosa também grande. Aqui em cima, no Kilimanjaro, vai ter uma coisa que chama bastante atenção quando eu falo de clima e falo de relevo. Mesmo estando numa região equatorial, muito próximo da linha do Equador,
com característica climática, obviamente, quente e muitas vezes úmida ou bastante úmida, eu vou ter em topo do Meru, do Quênia e principalmente do Kilimanjaro, áreas nevadas, montanhas com neve. Então, é algo estranho e diferente de eu ver uma montanha numa área de clima equatorial com neve no topo, né? Aí a gente lembra que quanto mais eu subir no relevo, mais frio ficará e menos umidade. Dessa forma, na parte superior aí de 3.000 e alguma coisa, 4.000 metros, eu já vou deixar de ter vegetação e eu vou ter praticamente só neve mesmo, rochas e neve nessas regiões, mesmo num clima extremamente quente, tá? Lá, aqui ó, a imagem do Kilimanjaro mostra isso, ó. Ela é muito grande, a cadeia montanhosa, a montanha do Kilimanjaro, e na parte superior dela, ó, neve, mesmo estando numa área extremamente quente. Estendendo-se de Moçambique até o Mar Vermelho, encontra-se o maior rift do mundo. Tá? E aí vocês vão destacar aqui para mim o Rift Valley, ou Vale do Rift. É uma falha geológica com mais de 6.000 quilômetros de extensão. É gigante. 30 quilômetros de largura o rifteamento. A abertura e o afundamento tem 30 quilômetros. E 1 quilômetro de profundidade. Tá? Foi produzido por violentas forças subterrâneas que quebraram a crosta terrestre. Eu tenho uma placa gigantesca que é a placa africana. E essa placa, forças interiores trincaram, quebraram. E ao quebrar essa placa, está sendo formada, na verdade, duas placas. Eu estou tendo a separação da placa africana de um pedacinho menor. Então, quando a gente olha aqui, ó, dá para perceber exatamente a linha de quebra. Aqui, nessa região, existe a fratura da placa, onde se formaram os lagos, e, em teoria, num futuro remoto, esse pedaço do continente africano pode se separar definitivamente do resto do continente africano e formar um novo continente. Formar um continente novo aqui com o passar do tempo, porque ele está se afastando aqui, movendo-se em direção a leste. A tendência é que se separe. Como eu tenho essa fratura, obviamente as partes baixas foram preenchidas por água e algumas partes se soergueram, formando muitas montanhas. Muitas dessas montanhas, vulcões. E vulcões bastante ativos nessa região. Então, forma uma linha de vulcões e de montanhas e de lagos gigantescos. E alguns dos lagos, como esse daqui, ó. A atividade geológica é tão grande, que eu tenho aqui um lago de sal e soda, de bicarbonato de sódio, de tudo que vem do interior da Terra e acaba afetando toda essa região aqui, tá? Então, Rift Valley é uma coisa importante de eu saber, é um falhamento, é uma situação em que a placa que tem embasamento cristalino, lembrando que quando o embasamento é cristalino, ele não dobra, ele tem dificuldades em dobrar. Quando é pressionado de alguma forma, ele quebra. E aí forma linhas de falhas, elas afundam. Simplesmente nesse impacto todo, nessa força toda, elas afundam. No caso aqui afundou e teoricamente uma parte vai se desprender. Tá? Alguém quer falar alguma coisa do Rift Valley? Entenderam o que é o Rift Valley? Deixa eu ver aqui. Brown. Principal rio africano. Tem uma pergunta aqui. Faz tempo que perguntou, mas eu vou responder agora. Depende do ponto de vista. O principal rio africano, o mais famoso, vai ser o Nilo, né? Mas em volume de água, vou ter o Congo, por um exemplo, bem maiorzão. Vou tentar mostrar para vocês o Vale do Rift e o rifteamento por um videozinho para ficar mais fácil para a gente tentar entender. Oi, diga. Você pode mostrar a parte do Lago Natron de novo, que eu não consegui grifar? Mostro. Eu volto já lá e a gente volta toda a parte do Rift Valley, tá? Vou mostrar o videozinho do Rift Valley e mostro para você o lago esquisito pra caramba lá, tá bom? Deixa eu ver se eu localizo aqui. Vamos ver se abre e vocês conseguem enxergar o videozinho.
Alguém abre o som aí para mim e fala se vocês estão conseguindo ver o vídeo, ver o que vai passar agora. Professor, eu só tô ouvindo. África Oriental. O Rift Tá Valley. dando pra ouvir, mas não tá aparecendo a imagem. Dá pra ouvir só. Não tá aparecendo a imagem, tá? Peraí. Rift Valley, por que não tá aparecendo Dá a pra ouvir, mas não imagem? tá aparecendo. Tá, deixa eu interromper aqui. E deixa eu olhar no compartilhamento se tem opção. Compartilhar som do computador. Tem só para otimizar o vídeo. Aqui. Vamos ver se agora vai. Vou voltar aqui. Alguém me fala se tá vendo o videozinho ou não? Agora tá aparecendo. Tá aparecendo a imagem? Então agora vai. África Oriental. O Rift Valley. Há 35 milhões de anos atrás, o solo do continente africano começou a se quebrar. Este acidente geológico, decorrente de uma falha na placa tectônica, foi nominado de Rift Valley, Vale do Rift, ou simplesmente Vale da Grande Fenda. As reprimidas forças de magma quente do núcleo do planeta, empurradas para mais perto da crosta terrestre, criaram uma fratura que dividiu a África em duas placas menores. Essa fratura se estende a partir da Jordânia, no continente asiático, passando por todo o leste africano, até Moçambique. A extensão total do Rift Valley é de 5.600 quilômetros. Sua paisagem e clima são diversificados, especialmente onde se localiza a Etiópia, o Quênia e a Tanzânia, região na qual se originou a humanidade. A fratura geológica que deu origem ao Rift Valley continua e continuará por se estender. Em um futuro não muito distante, as placas tectônicas se movimentarão, provocando erupções vulcânicas e tsunamis. Então, o chifre da África será separado do continente e tornar-se-á uma ilha. Entre a nova ilha e o antigo continente surgirá um novo oceano, que já tem nome. Oceano de Afar. Tá aí. O videozinho que mostra, né, ou ilustra aquilo que a gente estava falando da separação do continente ali do Rift Valley, tá? Perceberam que interessante? Formação das montanhas, até o Oceano Novo, que ainda vai surgir, já tem até nome, batizado de Oceano de Afar, tá? Deixa eu voltar lá. Diga. É igual Depois criança. que a parte do chifre se separar da África, ele vai ficar se movimentando ou só vai se fixar em algum lugar depois que sair? Se desgrudar Então, a teoria que eles colocam ali é que não encostaria na Ásia, né? Mas esse processo é todo muito lento, difícil de prever, mas em teoria ele sai e fica mais ou menos como está a Austrália. Uma grande ilha isolada, formando um continente novo ali, sem encostar em outros lugares, sem se ancorar em outros lugares, não. É. Mais alguém? Vamos lá. Então, deixa eu recompartilhar a tela da apostila com vocês.
Voltamos aqui, tá? Então, só lembrando, no caso africano, o tal do Rift Valley vai do Moçambique, começando lá no Mar Vermelho, quase 6.000 quilômetros, e teoricamente é produzido por... Teoricamente não, aqui com certeza. Produzido por forças que vêm do interior da Terra, empurram essas placas e vão separar esse continente. Causou lá um grande afundamento, uma falha gigantesca e também montanhas e vulcões. Ainda está em curso. Aqui, ó, o Lago Natron, que é de sal e bicarbonato. Basicamente é uma reação para o contato que essa água de cima aqui tem com os elementos que vêm do subterrâneo, né, com o vulcanismo, tornando essa água muito mais ácida aí, chegando a formar lagos ácidos como esse daí, com vida nenhuma, com uma condição muito precária de aproveitamento, né? O continente africano possui uma vasta rede hidrográfica. Quem falou dos rios, a gente vai passar a falar sobre os rios agora, tá? E aí, esses rios são muitas vezes volumosos, em outras vezes vão chamar a atenção pela importância que tem, porque passam, por um exemplo, por áreas semiáridas e áridas, tá? Eu tenho basicamente 3 tipos de rios que vão ser predominantes dentro do continente africano. Quando a gente falar desses rios, nós estamos falando de rios que podem estar em áreas extremamente secas, como é o caso, por um exemplo, do rio Nilo. Outros que vão ter muita água no verão e o inverno seco, como em todas as áreas tropicais. E também alguns desses rios passando por áreas equatoriais, realmente com muita água o ano todo, independente do momento do ano. Tudo bem aqui? Para vocês? Falamos já de alguns desses riozinhos e vamos começar a localizá-los, tá? Observe o mapa físico, relevo, hidrografia, e começa a ficar ruim, começa a aparecer a resposta para vocês. Tá. Da África, e localiza os rios Nilo, Níger, Limpopo, Zambeze, Orange e Congo. Identifique a vertente desses rios. Alguém sabe me dizer o que é vertente? Vertente de um rio. Alguém? Ninguém sabe me falar com a vertente de um rio? É o caminho dele, ou não? Ah, é o caminho dele, vertente, né? Ele corre e a vertente é a desembocadura. Quando eu usar o nome vertente, é onde ele deságua, é onde ele cai, tá? Então eu tenho a obrigação agora de olhar e demarcar os rios, aqui que ele pediu para eu olhar, e falar onde é a sua vertente. Então vou começar por cima e vou descendo, tá? Aqui, vou começar por o mais famoso, que é o Nilo, Rio Nilo. Onde ele nasce? Próximo do Lago Vitória. Ele sobe como Nilo Branco, emenda com o azul. E a vertente dele é o Mar Mediterrâneo. Então, no caso do Rio Nilo, a vertente é no Mediterrâneo. Níger, aqui, ó. Esse cara é esquisito, ó. Ele nasce pertinho do Atlântico aqui, ó. Perto dos montes Fouta de Jalon, aqui. Ele sobe no relevo, o Níger. Depois ele desce. E ele vai desaguar aqui no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico. Então ele nasce pertinho do Atlântico, dá um rolê enorme por dentro do continente e depois ele deságua aqui. Certo? Próximo. Conseguiram anotar? Nilo, Níger. No caso do Nilo, a desembocadura, a vertente no Mediterrâneo. No caso do Níger, a desembocadura, a vertente no Oceano Atlântico, aqui no Golfo da Guiné. Região do Golfo da Guiné. Aqui na parte central, o Congo. E o rio Congo nasce aqui, ó, na parte central. Ele sobe e depois ele desce e vai cair aqui no Oceano Atlântico. Então, o Congo tem a sua desembocadura vertente no Atlântico. Zambeze, ele aqui, nasce também nessa parte central, desce, sobe e vai desembocar esse aqui no Oceano Índico. Zambeze,
tem a sua desembocadura, sua vertente, no Oceano Índico. Assim como Limpopo. Ó. Limpopo, né, nasce aqui perto das cadeias dos Drakensberg, sobe e vai desaguar também no Oceano Índico. E o último que ele pediu foi o Orange, ele aqui embaixo. Nasce aqui também perto dos Drakensberg, mas faz sentido oposto do Limpopo. E vai desaguar aqui no Oceano Atlântico. Então tá feito a questão número 1. Aí, as vertentes de cada um desses rios. O Nilo no Mediterrâneo, Níger e Orange no Atlântico, Limpopo e Zambeze no Índico. Eu fiz o Congo, ele não pediu o Congo. Questão 1 feita. Questão 2. Vamos lá. Pergunta 2. Onde se localiza a nascente do Nilo? E qual o sentido das águas? Volta lá no mapa, fala para mim onde nasce o Nilo e qual é o sentido das águas dele. Depois que vocês fizerem, alguém abre o microfone e responde. O Rio A Nilo nasce nascente lá é no no Mar Vitória, não? Mediterrâneo. Vai. A nascente é no Vitória ou no Mediterrâneo? O que você acha? É, porque eu acho que ele deságua no Mediterrâneo. Eu acho que é nascente no Vitória. Tá. Então ele nasce aqui, ó, no Lago Vitória. Então a nascente dele é no Lago Vitória e vai desaguar no Mediterrâneo. Qual é o sentido que ele corre? Ele corre pro norte. Ele corre do sul para o norte. É um dos poucos rios, é esquisito olhar no mapa e ver um rio subindo, né? Aí ele nasce no sul, sobe e vai desaguar aqui no Mediterrâneo. Lembrando que a posição dentro do mapa não quer dizer nada. O que eu tenho que observar de fato é o relevo, né? Ele sai de um relevo mais alto, ó, nessa cadeia aqui do Kilimanjaro, nascendo aqui no Lago Vitória, e aqui é tudo mais baixinho, ele vem, serpenteia e vai cair no Mar Mediterrâneo, que é bem mais baixo aqui. Então, a resposta, nascente no Lago Vitória e ele corre do sul para o norte. Esse é o sentido das suas águas. 2 feita. Tá aí. Rio Nilo nasce no Lago Vitória, onde é Nilo branco ainda, depois que ele vira o Nilo, quando emenda lá com azul. Caminha para o norte, deságua no Mediterrâneo, como vocês disseram. Tudo bem. Terceira questão. O Rio Nilo é o segundo rio mais extenso do mundo. Depende para quem vocês perguntarem, tá? É que aqui a gente defende a tese que o rio Amazonas, nascendo lá no Peru, no rio Ucayali, ele tem um pouco mais que isso daí. Se vocês pesquisarem na maior parte dos materiais históricos, o Nilo é o rio mais longo do mundo. Mas aqui no Brasil, na nossa literatura, o rio Amazonas é o rio mais longo e mais volumoso do planeta, tá? Identifique os países africanos atravessados pelo Nilo. E agora, por quais países o Nilo passa? Egito, Sudão. Sim, também. Onde mais? Egito e Sudão ele passa. Mais algum lugar? Ele passa pela África inteira, quase. Passa um monte de... É que assim, é que os países são grandes também, né? Então ele passa por uma área muito grande, mas a quantidade de países acaba não sendo tão grande assim. Uganda. Mais algum país? Vamos lá. Tentar acompanhar aqui com vocês de onde ele nasce. Ele nasce aqui no Lago Vitória, né? Tentar pegar ele aqui. Aí. Ele nasce aqui perto do Lago Vitória. Então ele passa, como vocês falaram, eu vou pegar de onde ele nasce para subir. Uganda, vocês colocaram, né? Ele passa por Uganda. Não passa por aqui, não. Deixa eu reduzir aqui que eu tô perdido. Aqui. Passa por Uganda. Ele passa pela Etiópia, né?
Não, passa não. Sudão. Sudão do Sul. Sudão. Aqui eu consigo ver ele mais claramente, que ele ficou maior. Depois que ele saiu do Sudão do Sul, entrou no Sudão, fica fácil para eu acompanhar ele aqui, ó. Sudão. Corta o Sudão inteiro. Vai ter um dos maiores lagos do mundo, que é o Lago Nasser. Entra aqui no Egito. E no Egito ele vai ganhando volume, ó. Como ele vai ficando muito maior no Egito. Esquisito isso, né? Entra no deserto e fica maior. Egito. E deságua no Mediterrâneo. Então, só para conferir, vamos ver se vai bater. Uganda. Sudão do Sul. Sudão e Egito. É isso aí mesmo? Acho que sim. Então, firmeza. Questão número 3, 4. Uma pergunta, senhor. Ele tem um Nilo Azul ali também, que meio que junto com ele. Será que não conta a Etiópia também? Aí eu poderia, se eu considerar o Nilo Azul, eu posso colocar a Etiópia. Faz sentido. Aí eu posso colocar a Etiópia, né? Que vem daqui, né? E emenda Aham. aqui. Aí eu posso colocar a Etiópia assim. Então vamos acrescentar a Etiópia no negócio. Tem Por diferença conta do entre Nilo eles? Azul. Oi? Tem diferença entre o Nilo Azul e o Nilo normal? É que então, ele pega dois rios que vão depois se juntar e formar um. Aí eu acho que, nesse sentido, Nilo é o nome que surgiu primeiro, que é o do rio já unificado, e para poder denominar a separação entre eles, colocou Nilo branco e azul. Aí, provavelmente por conta da tonalidade da água mais clara em um lugar, mais azulada no outro, o Nilo branco e Nilo azul. Tá? 5. Observe novamente o mapa físico e localize os lagos Vitória, Tangânica, Turkana, Niassa e o Chade. Vamos lá. Vocês vão localizar lá os lagos. Vitória é o mais volumoso aqui no meio. Tangânica. Tangânica ele pediu. Turkana. Malawi. Turkana. Parte de cima aqui. Depois do Turkana, ele vai pedir também o Niassa e o Chade. Niassa. Tem um monte de outros lagos aqui também. O Chade está aqui em cima. E aqui não está aparecendo Niassa. Deixa eu voltar para a apostila que vai ser mais fácil. Vamos lá. Aqui. Niassa aqui embaixo. Vitória, Tangânica, Niassa, Turkana, Chade. Localizamos todos eles na questão 5. 6. Em que região da África há maior concentração de lagos? Como eu posso responder em que região africana tem maior concentração de lagos? No leste? Parte mais ao leste, pode ser. Parte da minha resposta pode falar na parte leste. Tem nome? Eu posso usar algum nome para definir esse pedaço aqui? Poderia ser o Vale do Rift? Poderia ser na parte leste, mais especificamente no Vale do Rift, né? Ou no Rift Valley, na região do Rift Valley. Posso usar também o Rift Valley. Se não lembrar o Rift Valley, falar uma área de grande movimentação tectônica, de abertura de placa, de falhamento, vai dar origem aos vulcões e a essas falhas aí. Posso falar assim, sim. Aí. Na região parte leste, região do Rift Valley. Por quê que tem tantos lagos lá?
por conta das falhas geológicas? Isso. Movimentações geológicas, abertura de placa tectônica. Então, o motivo de ter esses lagos é que houve uma linha de rompimento, uma linha de fratura nessa região aí. Por esse motivo, eu tenho esses lagos gigantescos no continente. Correto? Está feito todas as questões que estavam propostas até a questão 4. Agora a gente faz a tarefa 9, África, relevo e hidrografia, tá? Vai lá no final da apostila e tenta deixar a tarefa pronta. Aí. Para quem tá aí, 69 a página, tá? Da tarefa 9. Observe com atenção o mapa físico da África que consta na sua pasta de mapas. Lembrando que vocês têm uma pastinha de mapas lá no final. Então, todo final de apostila de vocês vem uma pastinha que, se vocês forem destacando, por exemplo, está na página 87. Se vocês forem destacando, vocês formam um atlas no final. A gente está estudando por continente, ele vai me dando um monte de coisa, dá para formar um atlas depois. Então, olhando esse mapa físico, ele está, para quem for olhar na página 87, ele pede para eu completar isso daqui. Parte norte da África, parte sul, relevo e hidrografia. Quando eu falo do relevo da parte mais ao norte, o que eu vou destacar? Estou olhando no meu mapa. Ele fala para eu destacar a parte da cadeia do Atlas, das montanhas do Atlas. Posso colocar? Relevo do norte com a cadeia do Atlas. Perto do Atlas, na parte norte ali ainda, tanto no Mediterrâneo quanto no Atlântico, eu tenho, de fato, grandes planícies litorâneas. Vou destacar dentro do relevo da parte mais ao norte, que além das montanhas da cadeia do Atlas, eu tenho algumas planícies grandes no litoral. E como em todo o continente, predominam os planaltos. Áreas elevadas ali de 300, 400, 500, 600 metros de altura. Planaltos. A altitude, como é de planaltos, vai ser de cerca aí de 400 metros. A gente viu que tinha área de 300, de 400, de 500, e na cadeia do Atlas chegando até quase 2.000. Se eu for falar do relevo do sul, deixa eu ver lá agora, ficou mais laranjadinho a cor do meu mapa aqui, e eu percebi que vão predominar planaltos um pouco mais elevados. No meu mapa, a cor é de 500 a 1.500 metros no meu mapa. Então, predomínio de planaltos mais elevados, tá? Tem planícies no litoral sim, como ele está sugerindo aqui, na parte sul. São mais estreitas que a do norte, mas existem. Principalmente perto dos rios, que a gente acabou de olhar. E tem uma cadeia de montanha no sul, chamada Montes Drakensberg. Tem mesmo, a gente olhou ali lá. Hidrografia, os rios, da parte mais ao norte. Deixa eu ver. O Níger está lá em cima, normal. O Nilo também. Esses são os dois principais rios que eu tenho lá. Ele vai falar que tem presença de bacias endorreicas. Foi o nome que eu usei para vocês quando eu falei do Lago Chad. Ele não cai no oceano, ele drena para o interior e termina num grande lago, Rio Chari, formando o Lago Chad. E aí forma uma drenagem endorreica, para dentro, endo. O contrário disso, que é o mais comum, é uma drenagem exorreica, para fora, que vai cair no oceano, tá? No sul, quando eu falo da hidrografia, rios Zambezi, olhamos, Limpopo, olhamos, e Orange. São os três principais rios da parte de baixo do mapa mesmo. Zambezi, Limpopo e Orange. Presença de bacias exorreicas.
que drenam a água para fora, que vai para o oceano. Feito o quadro número 1. Questão 2. No continente africano, além dos rios exorreicos, que correm para o oceano, que desaguam nos mares e oceanos, há também rios endorreicos, que não têm saída para o mar e são absorvidos pelo solo, formando também os lagos grandões. Observe com atenção o mapa e faça o que pede. Todas exorreicas aqui e aqui bacias endorreicas, na área mais seca aqui, principalmente o lago Chad. Beleza? Aqui também uma área de bacias endorreicas. Tudo bem. Defina bacia hidrográfica. Lembra disso? Vocês fizeram lá no 6º ano isso. O que é uma bacia hidrográfica? Quando falar em bacia hidrográfica, é a área drenada por um rio principal e os seus afluentes. O nomezinho, a definição é basiquinha assim. Não sei porque ele deixa tanta linha, né? A área drenada por um rio, que é o rio principal, e todos os seus afluentes formam o que a gente chama de bacia hidrográfica. Bacia dos riozinhos. Bacia porque é baixo, formando algo parecido com uma bacia mesmo. Letra B. Onde estão localizadas as bacias endorreicas? Deixa eu voltar aqui. Bacias endorreicas. Como eu posso definir essa região aqui? Parte central? Parte norte? Endorreica. Aqui também é endorreica. E aqui também é endorreica. Então, na parte ao norte, na parte leste, lá do Vale do Rift, e na parte entre o sul e o oeste, aqui, sudoeste mais ou menos. Poderia ser isso. Norte, sudoeste e leste. É onde eu tenho as bacias que ele colocou como endorreicas. 3, aqui. C. Características climáticas das áreas onde eu tenho bacias endorreicas. Aqui, aqui e aqui. Eu tenho áreas predominantemente, olhando no meu mapa, de climas áridos e semi-áridos, desertos e semi-desertos. E para finalizar, ele pede para eu usar o Earth, que eu estava usando até agora com vocês, e viajar até o rio Okavango, analisando o trajeto dele e vai descrever o que observou. Quando a gente tentou em outros anos observar o Okavango, ele não jogou a gente no Okavango, não. Nós não conseguimos. A gente viajou por outros riozinhos, mas não achamos o Okavango. Todos fizeram aqui? Senhor, nada é para colocar alguma coisa? Não, era só, é para olhar mesmo. Ele quer que você pegue o Earth e que você vá dar uma olhadinha em algum rio. A intenção é que olhe o ambiente, que o rio é volumoso, que tem animais nas suas bordas, que tem áreas de vegetação de savana. É mais para tentar fazer vocês pegarem e mexer na ferramenta do Google Earth e localizar alguma coisa. Deixa eu tentar ver se vai aparecer o Okavango esse ano. Se eles consertaram. Okavango em Botsuana. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá, Google Earth. Esse é o delta do Okavango. Ah, ele veio dessa vez, ó. Esse é o Okavango. Vocês vão perceber um rio muito volumoso, ó. Realmente muito volumoso. Nas suas margens vão ter muita gente vivendo e vai formar um delta gigante. Tá ele aqui, ó. O delta do Okavango, né? Se eu for mais pertinho um pouco, eu vou conseguir perceber esse tamanho. Olha o final desse rio como é que é.
Um delta gigantesco. Várias cidades aqui no delta do Okavango, olha ele aqui serpenteando. Vou tentar chegar no nível do solo aqui para ver se nós vemos alguma coisa. Não, não tem. A floresta é enorme, ó. Dá para perceber a formação vegetal grande e um rio gigantesco que se divide. Olha como ele serpenteia. De vez em quando ele até interrompe o próprio curso. Ó. Todo rio que serpenteia assim, desse jeito, tem tantos meandros, são rios velhos, rios antigos. Ah, ele queria só que vocês olhassem o rio Okavango para provar que é um rio muito grandão. Basicamente isso daí. E no nível do solo não tem nada mesmo não. Bora terminar esse negócio. Feito por hoje? Então trouxemos até a página 10. Fizemos inclusive uma atividade lá do final da apostila, que é uma das tarefas. Já ficou pronta. Todas as atividades feitas e corrigidas. Tá? Tem as atividades para vocês fazerem. Se eu não me engano, são 5 ou 6 questões que vão estar desse primeiro pedaço. Então, vocês precisam entrar lá no Moodle e responder as questões para a gente ir configurando a nota de vocês, tá? Se eu não me engano, vocês vão ter até quarta-feira de cada semana para poder fazer. Ou a semana inteira, não sei como vai ser. E eu vou olhando com vocês. Na semana que vem, aí eu trago a correção das questões que estão lá no Moodle, que vocês vão ter executado, e vou também continuar nosso conteúdo. Firmeza? Agora vocês ficam Pode fazer agora já, senhor? Prova? Então, agora você vai ter aula de matemática, né? Mas aí, se você depois abrir, depois da aula de matemática, você já abre e já faz. Eu não tô Fica falando pronto, agora, mas acabou de tipo, ver eu a já aula, posso fazer hoje, assim? Pode, já vai estar aberto para vocês hoje, para poder fazer. Sempre no começo da semana, na segunda-feira, eles já vão liberar no Moodle, na plataforma vai estar liberado. O legal é que você faça isso, né? Que nem está falando agora. Já faz a aula hoje, já pega e já responde, já fica terminado. E acabou de ver, vai estar mais fácil de fazer. Tá. Firmeza? Então, eu vou... Ô, Sor, tem uma pergunta. Eu não sei se você já ouviu falar, mas como a gente tá falando sobre hidrografia e tal. Tá me ouvindo? Eu tô, mas tem um tiquezinho que tá me atrapalhando em te entender. Tá, mas você já ouviu falar sobre as torrentes do Negueb na África? Negueb? Isso. Não. Torrente. É tipo, eu não sei explicar, mas se você soubesse, eu ia fazer uma pergunta, mas tudo bem. Ué, fala agora eu tô curioso. Não, é tipo assim, ó, tem um lugar que, tipo, que se chama Negueb na África. Sim. E aí, tipo, tem umas montanhas muito loucas lá que tem neve em cima. E aí, quando chega o verão e a neve começa a derreter, toda aquela água cai de cima das montanhas e forma um riozão enorme no meio do deserto. E é muito legal isso. É pra acontecer assim, né? No verão, quando tudo esquenta, parte daquela neve que tava nos morros das montanhas derrete e formam rios gigantescos. Isso é normal, é comum. É muito legal. Aí eu só queria perguntar pra você, tipo, se era normal mesmo isso acontecer ou se era só normal. lugar. Vai ter em outros lugares do mundo. Como tá perto da linha do Equador, o verão vai ser extremamente quente e parte dessa água vai dar origem a rios mesmo. Tá? Inclusive, o Amazonas, que eu citei para você aqui, o início dele é de deglaciação nos Andes. Então, é degelo nos Andes que forma o primeiro riozinho que dá origem ao rio Amazonas gigantesco em região equatorial também, em cima das montanhas. Legal, beleza? Obrigada, viu? Imagina, tô saindo para a professora entrar, tá bom? Tá bom, tchau, Flor.
Gente, é a mesma sala? É, É, só, sim. a Sora só vai entrar aqui, eu acho. Mano, o É, microfone espera da um Luara pouquinho, tá a Sora muito entra. bugado. Mano, é os russos interceptando a nossa live. Não dá pra ouvir nada que a Luara tava falando. Eu só ouvi Negueba. É, o microfone é muito bom, velho. A Luara abrindo porta, fazendo mó barulheira no começo da aula também. Então. Ô, gente, os prazos das provas é até domingo, não é? Eu pensava que era, mas do nada Até alguém falou quarta. que era quarta-feira. Eu Nossa. acho que a quarta-feira é só das atividades dessa semana. O Miguel falou que essa semana ia ser até quarta e das próximas ia ser até domingo. Ah, entendi. Quem é esse da Leste saindo fora? É o Souza. Pode ser que seja. Ah, não. Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo, pô. Que? Tá bom, desliguei. Essa caçura bugou, mano? Vamos falar por aqui. Eu vou mandar o link pra Sofia, coitada. Meu Deus, mano, que bagulho. Entra aí, Nossa. Sofia, entra aí. Enfiou o microfone lá na goela. É, o cara. O João fala assim. O João tira o microfone da boca, mano. Ah, mano, na aula do Marcelinho, eu tava escrevendo na tela. Aí ele tirou o bagulho. Do nada apareceu um Q na Vocês estão tela. ligados que tá gravando ainda, né? Vocês estão ligados que tá gravando ainda, né? Ah, não, mano. Eu acho que eles não veem isso daqui.